Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que em 2026 entra em sua nona edição, destacando toda e qualquer ação de relacionamento de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. A pandemia do novo coronavírus, que a partir do final de 2019 assolou o planeta por 2 longos anos, nos impôs um modelo de jornada de trabalho que até então não era um padrão, até mesmo sofria forte resistência por parte das empresas. Eu falo do trabalho remoto. Foi um período difícil de adaptação rápida e forçada para a qual muitas organizações não estavam preparadas. Mas o tempo passou, a pandemia passou, e aos poucos aquele modelo pandêmico foi se adaptando até chegar-se à jornada de trabalho híbrido, uma mescla do trabalho presencial com o trabalho remoto. Mas será que esse modelo é o ideal? Será que essa tendência vai se firmar daqui em diante? Em meio a esse cenário de dúvidas e incertezas, no qual parte das empresas voltam à jornada presencial, levantam um questionamento sobre a manutenção da cultura organizacional e os desafios de manter as equipes coesas e motivadas, uma agência realizou um estudo envolvendo 7 diferentes países, incluindo o Brasil, para entender e apontar qual o modelo de jornada de trabalho que se apresenta como tendência daqui em diante. Eu falo da pesquisa global Marco 2025. E para detalhar as suas conclusões, o Comunicação SA recebe Kim Piquet, diretor digital da Marco Agents, responsável por esse estudo. Kim, seja bem-vindo ao Comunicação SA. Obrigado, é um prazer estar aqui. Kim, eu começo a nossa conversa pedindo a você que nos diga o que é a Marco Agency. Então, a Marco é uma agência que ela já existe há quase 25 anos. É uma agência que foi fundada originalmente em Barcelona, agora a gente tem o nosso QG em Madrid, e é uma das poucas agências europeias ainda independentes e é a maior agência independente premiada da Europa, que tem mais prêmios na Europa. Realmente, o que destaca a gente como de outras agências é justamente o tamanho e as áreas de responsabilidade que a gente tem. Nós temos praticamente 12 áreas de expertise dentro da Marco e a gente faz todo o processo end-to-end, né? A gente faz desde da concepção até a entrega, seja para eventos, projetos de crise, para projetos digitais, projetos de media relations, de comunicação, faz projeto todo de relações com a mídia, e tem toda uma parte de audiovisual também, de design. Então a gente realmente consegue abranger todas essas áreas de expertise e entregar um projeto end-to-end, sendo ainda uma agência independente. E é uma agência também que tem crescido muito nos últimos anos. Hoje em dia a gente tem mais de 18 escritórios no mundo inteiro. A gente está presente em mais de 4 continentes. São 200 consultores que trabalham para a marca. Então, assim, a gente tem crescido e a gente tem focalizado muito em projetos que sejam multimercados e também multisserviços, justamente porque a gente consegue abranger todas essas áreas e estar presente onde que os clientes estiverem também. Em quais continentes vocês estão presentes? A gente está presente na América Latina, na América do Norte, na Europa e na África. O que levou, Kim, a Marco a promover essa pesquisa sobre o futuro do trabalho, em quantos países ela foi aplicada e qual o perfil da sua amostragem? Então, essa pesquisa é uma pesquisa que a gente faz como agência, porque antes de tudo, nós somos consultores, né? E já é o nosso trabalho, já faz parte do nosso DNA, sempre pesquisar e saber o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. E essa pesquisa ela tem um formato que ela é cíclico, então a gente faz às vezes de 2 em 2, de 4 em 4, às vezes de todo ano, e, mas sempre, mas ela nunca é igual. A gente sempre olha para áreas diferentes em que a gente quer aprofundar o olhar, em que a gente quer descobrir algo novo. E esse ano a gente olhou muito sobre tendências de consumo digitais, a gente olhou muito para consumo de marca,
mas num tópico que era muito novo, muito recente, especialmente devido à pandemia, que ainda está recente no imaginário de muita gente, é essa parte do futuro do trabalho, né? Com o renascimento do trabalho híbrido, do remoto, toda essa discussão de volta ao escritório também. Então, a gente fez essa pesquisa justamente para entender o hábito dos consumidores. E a gente fez ela em 7 países diferentes. A gente aplicou aqui na América Latina, é o Brasil e o México, fizeram parte da amostra. E na Europa, a gente fez com Espanha, Portugal, França, Alemanha, e Itália. Uhum. Então, são 7 países no total e com quase 5 mil respondentes no total que fizeram parte da amostra aleatória, né? Como se diz. É uma amostra Uhum. aleatória, justamente visando entender as diferenças entre os mercados e aprender algo de novo. E nunca é demais, né? As diferenças que encontramos na América Latina, e eu vou aprofundar um pouco mais adiante esse assunto com você, elas acontecem também em países da Europa que, em princípio, reúnem países com países mais iguais, do ponto de vista social e econômico, sobretudo. Eu acho que, no geral, quando a gente olha os dados, né, e o material que a gente pegou, tem um grande movimento que já está inclinado através do trabalho híbrido. Né? Uhum. Eu acho que o trabalho híbrido já se consolidou um pouco como uma forma de abordar, ou pelo menos como as pessoas gostariam de trabalhar. Né? Isso já está muito presente em quase todos os países. Na Europa, a gente ainda vê um pouquinho alguns países, como a Alemanha, que são países que ainda têm um pouco mais resistência e a gente vê uma amostragem maior de pessoas que ainda querem trabalhar no escritório, né, trabalho presencial. Uhum. Mas são poucos, eu diria que, assim, olhando os dados, tem uma certa flexibilidade, mas, no geral, a gente está caminhando um pouquinho mais para um modelo de trabalho mais livre do que preso no escritório. Lembrando sempre que o que a gente fez com essa pesquisa foi olhar justamente do ponto de vista do trabalhador, né? O que eles gostariam. A gente não fez uma pesquisa centrada nas empresas, mas sim no trabalhador. O que eles gostariam de estar fazendo, onde eles gostariam de trabalhar. E a gente tira essa vontade muito focalizada na flexibilidade. A pesquisa desenvolvida por vocês ouviu pessoas da Europa e da América Latina, como você acabou de destacar, e como também dissemos, são regiões com realidades sociais e econômicas bastante distintas. A estrutura da pesquisa, ela foi adaptada a essas realidades ou seguiu um único padrão? E por quê? O desenho da pesquisa ele foi único, né? A gente padronizou justamente para poder entender a comparabilidade direta entre mercados. Porque se a gente adaptasse muito, a gente talvez não conseguisse extrair certas informações, como, por exemplo, o que as pessoas olham quando buscam um líder, ou se as pessoas estão querendo voltar ao trabalho presencial ou não. Então, a gente preferiu entrar num modelo único e analisar se ocorre país mais através da faixa etária para captar essas nuances regionais entre os países. Estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Kim Piquet, diretor digital da Marco Agency, para falar sobre as conclusões da pesquisa Global Marco 2025, que aponta as tendências do modelo de jornada de trabalho em 7 países. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já. Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Kim Piquet, diretor digital da Marco Agency, para falar sobre a pesquisa Global Marco 2025, que traça a tendência do modelo de jornada de trabalho em 7 países, entre eles o nosso Brasil. Kim, com o advento da pandemia, as organizações foram forçadas a adotar um modelo de trabalho híbrido com todos os desafios que ele naturalmente apresenta.
Passados os 4 anos da pandemia, é possível dizer, com base nesse estudo que vocês desenvolveram, que as empresas já estão adaptadas a esse modelo ou ainda existe resistência a ele? É engraçado a gente olhar para trás e ver que não faz nem 5 anos, né, que a gente foi forçado a ficar em casa e começou todo esse cenário de trabalho remoto, que para muita gente era um conceito abstrato, né? A gente sempre trabalhou muito focalizado no presencial e de um dia para o outro a gente se viu trabalhando de casa. Nesses 5 anos tudo mudou, né? Essa que é a verdade. E a gente vê através do estudo, se a gente pegar os dados globais do estudo, 73, mais 73% da população acredita que o trabalho híbrido é uma tendência que vai continuar e é o futuro. É o que eles gostariam que fosse o modelo atual. Então, isso é um bom dado porque mostra que não é só a flexibilidade extrema do trabalhar remoto, né? Mas é o estar no escritório quando se precisa, estar no escritório quando se pode e ter a flexibilidade de trabalhar de casa quando se quer, né? Eu acho que isso que é importante. Esse é um dado que vem muito forte de todos os países em que a gente olhou. Como eu falei, tem países tipo Alemanha, tipo México, que ainda vem um trabalho presencial um pouco mais importante, como o Brasil, que vê o trabalho remoto mais importante, inclusive, do que outros, mas a gente vê que, no geral, o híbrido está tomando o front como o modelo do futuro. Mas sempre existe resistência. O problema aí está justamente, a gente vê nas notícias, empresas, inclusive empresas do setor tecnológico, costumam ser as primeiras a adotar novas tendências, forçando as pessoas de volta ao presencial. E a gente vê muita resistência. E essa pesquisa foi justamente feita do ponto de vista do consumidor, então a gente vê essa resistência em, em, em querer voltar, né, a um passado que já não condiz com o nosso presente. É simplesmente isso. E quando a gente olha também, parte da pesquisa a gente perguntou justamente ao público se eles acham que o híbrido, perdão, que a gente perguntou se eles acham que o trabalho híbrido prejudicaria a conexão com a empresa, ou com colegas, ou com os líderes. A gente vê que não, a maioria deles acredita, acho que o dado foi 66% que falaram que não, que eles acreditam que isso não prejudique nada e que seguiria tudo como normal e até melhor. Você toca num ponto curioso, porque as empresas de tecnologia, e aqui eu vou até citar um exemplo real, a Zoom, que é essa plataforma pela qual conversamos agora, é uma empresa que se consolidou durante a pandemia e justamente por facilitar a integração de pessoas trabalhando remotamente. E ela foi uma das primeiras empresas a retomar o trabalho presencial. Isso é um contrassenso no meu ponto de vista, mas ao que parece é um padrão, pelo menos entre as empresas de tecnologia. Pois é, isso varia muito de empresa para empresa, né? A gente vê que tem empresas que fazem esse movimento justamente porque tem que justificar um custo numa planilha, né? Já tem o escritório comprado, alugado, precisa justificar aquele custo. Outras porque realmente acreditam que parte da cultura delas está no modelo presencial, né? O que a gente vê, pelo menos através da pesquisa, é isso, que a cultura vai muito mais além do estar presente, a cultura vai através da flexibilidade do que as pessoas estão procurando no modelo de trabalho atual. Então, a gente vê que até parte da pesquisa que foi focalizada em entender o que as pessoas querem desse novo modelo de trabalho, além da parte ser remota ou híbrida, muita gente fala sobre equilíbrio entre vida pessoal e de trabalho. Muita gente fala sobre benefícios, mas a parte do equilíbrio está muito presente, muito marcada em todos os países. Uhum. Tirando algumas exceções como a França e a Alemanha, a maior parte dos países colocou o equilíbrio de vida social e trabalho acima da pontuação 8 no nível de importância para eles. Isso entre os países europeus. Então, França e Alemanha. Entre todos, o Uhum. Brasil, inclusive, colocou uma pontuação de 8,6. Uhum. Numa avaliação de 0 a 10, o equilíbrio entre vida social e de trabalho leva um 8,6 para o brasileiro. E quais os padrões indicados pela pesquisa entre os países da América Latina? Estamos falando aí de duas grandes economias do continente, Brasil e México. Quais os padrões que foram indicados na pesquisa? Então, quando a gente vê a diferença entre os padrões desses dois países e colocar isso na ponta do lápis, só para a gente entender onde é que está essa diferença marcada, quando perguntado se preferem remoto, híbrido ou trabalhar diretamente do escritório,
o brasileiro prefere, na sua maioria, trabalhar completamente remoto. Mais de 41% dos brasileiros querem trabalhar remoto, querem trabalhar de casa. 38% quer trabalhar híbrido e só 9,7% gostaria de estar sentado no escritório presencialmente, na É, frente de um time. Então, assim, esses são números assim, que já demarcam uma grande diferença em relação ao México, porque o México tem uma grande preferência pelo híbrido, uma menor preferência pelo remoto e a gente vê um crescimento maior do presencial. Comparando com o Brasil 9,7 gostaria de estar presencial, com o México já são 14,8. Então, é uma diferença grande. E comparativo ao remoto, o Brasil que era 41, o México a gente fala de 25%, é o que se. mas de qualquer, Fala, fala. mas ainda ganha o híbrido ainda ganha, né? Esse que Uhum. é o ponto principal. Acho que a gente, mesmo que fale dessas diferenças entre Brasil e México, e por mais que a gente veja que tem um crescimento do México querer estar de volta no presencial, de alguma forma o híbrido ele sai muito demarcado nos dois mercados. Com o Uhum. Brasil, Estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Kim Piquet, diretor digital da Marco Agency, para falar sobre as conclusões da pesquisa Global Marco 2025, que aponta a tendência do modelo de jornada de trabalho em 7 países. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já! Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe o diretor digital da Marco Agency, Kim Piquet, para falar sobre a pesquisa Global Marco 2025, que traça a tendência do modelo de jornada de trabalho em 7 países, entre eles o Brasil. Kim, hoje em dia, quando se discute tanto o papel da liderança, não só em quesitos ligados à produtividade, mas também em relação ao ambiente de trabalho e saúde mental das equipes, sobretudo, o que o estudo apontou em relação a esta figura central no contexto do trabalho híbrido, por exemplo? o que sai muito demarcado dos dados, especialmente olhando a pesquisa global, né, os números globais, é responsabilidade, que a gente traduz como accountability, né? A pessoa ter a responsabilidade de saber que o trabalho dela é um dos fatores que eles levam, que pontuaram mais alto, 8,5 de 10, em nível de pontuação. Resolução de problemas, 8,3 de 10, e comunicação, seguem também na liderança. Um dado que sai relativamente alto e que é interessante olhar é a empatia. Está Hum. em quarto lugar na lista. Então as pessoas estão procurando empatia, porque eu acho que o que se passou com a pandemia, o que levou a gente a trabalhar remoto e ao híbrido, levou a gente também a ser mais empático em relação ao que o outro passa, aos problemas que pode ter, e isso leva a toda uma questão também de que essa pesquisa sendo global, a gente leva em consideração os países que têm diferentes níveis de benefícios, comparando, por exemplo, licenças de maternidade. Né? Alguns países dão 6 meses, outros dão 3, outros algumas semanas, então é, a questão de você ter empatia sobre a situação do próximo é muito relevante e sai já em quarto lugar. E em último, fechando o ranking, o top 5 vem a transparência. Sim, esses são os dados da pesquisa global, mas pegando esses dados, a gente já tem uma boa visão
do que importa, né? Trabalhar remoto e trabalhar híbrido não é só, vou ali em casa, confie em mim que eu vou fazer o trabalho. Não, as pessoas estão cobrando da liderança que tenha responsabilidade, que eles saibam comunicar, que eles saibam priorizar, que eles tenham empatia à situação atual das pessoas e que tenha transparência. Transparência de comunicação, eu acho que é fundamental para o cenário de ser um líder no mundo remoto e híbrido de hoje. A manutenção e a preservação da cultura organizacional das empresas tem sido utilizada como justificativa por parte das empresas que optam pela volta ao regime do trabalho 100% presencial. Segundo aqueles que defendem essa ideia, sem a presença física do funcionário, sem a presença direta dele no ambiente de trabalho, fica difícil de construir uma cultura organizacional de fato eficaz. A pesquisa Global Marco 2025 também se debruçou sobre esse tema. O trabalho híbrido traz mais volatilidade na relação empregado-empresa? O que os dados apontam para a gente é que não, que isso não tem impacto nenhum na cultura e que tem muita gente que ainda acha que essa flexibilidade, essa confiança traz uma cultura mais forte. Que estar presencialmente sentado na escrivaninha ali não necessariamente constrói cultura. E a gente vê isso porque os números globais, 66,7%, eles afirmam que o híbrido não afeta negativamente a conexão com colegas ou com a cultura da empresa. E 70% prefere o híbrido remoto justamente porque eles acham que podem fazer o trabalho igual ou melhor estando de casa. O que é interessante quando a gente olha sobre isso é que eu gosto sempre de marcar esse ponto bem, porque é muito normal a gente ver essas pesquisas baseadas no empregador, nas empresas, e não no empregado, no trabalhador. Esse daqui é completamente focado no que as pessoas querem, como elas querem trabalhar. E não é só que mais 70% prefere trabalhar remoto ou híbrido ou mix. Menos de 18% prefere estar presencial. Isso é um Uhum. dado global. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para o trabalhador e o que ele acha que é melhor para o ambiente dele, flexibilidade, como a gente falou do outro também, transparência e ter um líder que sabe lidar com isso ajuda a construir muito mais cultura do que você está sendo cobrado, do que você está sendo presencial sem a necessidade da presencial. Ainda mais no mundo de hoje. É muito normal a gente ir para o escritório hoje, ser cobrado de estar 4, 5 vezes por semana no escritório, ou todos os dias chegar lá e passar o dia inteiro na frente do computador, sozinho, no cubículo. Um trabalho que você poderia fazer de casa, talvez estivesse conectando melhor com as pessoas com quem você deveria estar se conectando para fazer o seu trabalho. Caminhando para o final do nosso encontro, Kim, vamos falar um pouco sobre intergeracionalidade. Hoje muito se fala sobre a importância desse tema dentro do ambiente de trabalho e, de certa forma, o trabalho híbrido reflete um pouco esse conceito, na medida em que propõe reunir dois perfis diferentes de trabalhadores. Aquele moldado no modelo 100% presencial, aquele que vigorava até antes da pandemia, e o outro 100% digitalizado, que inclusive coloca essa questão do trabalho remoto como decisivo na hora de escolher uma empresa onde vai trabalhar. Bem, vivemos uma fase de transição do modelo de jornada de trabalho. O que o seu estudo aponta como uma tendência para os próximos anos? Resumindo, é possível falarmos de uma tendência comum entre esses dois continentes, o europeu e o latino-americano, que são continentes que têm diferenças estruturais bastante significativas entre si. Eu acho que a gente conversou em off, né? Até antes de começar a entrevista, você me perguntou se a gente estava falando muito do 6 por 1 na Europa. E eu falei para você que na Europa eu acho que a conversa está indo ao contrário, a gente está falando da 4 por 1. A gente está tentando maximizar o tempo de trabalho em poucos dias para poder ter mais liberdade. E para mim essa que é a tendência, eu acho que é a grande disparidade que a gente vê principalmente entre América Latina e Europa. América Latina, a gente vê um retrocesso às vezes muito grande em relação ao não confiar, ao ter que estar presencial. O movimento tem sido maior da parte americana, de fala americana com as duas Américas, Norte e Latina, em querer voltar para o ambiente de trabalho. Isso não é parte da pesquisa, são análises que a gente vê, que a gente consegue entender. E enquanto que na Europa a gente sim tem um movimento de gente que quer voltar ao trabalho, mas a gente vê que a tendência aponta para o híbrido como um modo mais consolidado.
Uhum. né? O trabalho híbrido e o remoto, eles acabam, no geral, ocasionando para a empresa, eles poupam mais dinheiro, tem menos gastos, às vezes com aluguéis, com custos e benefícios, que seria pagar transporte e a mobilidade dos trabalhadores, mas ele também gera um, um ponto importante que é o benefício não dito, né? A gente sempre fala do benefício como a alimentação, transporte, seguro de saúde, mas quando a gente vê o que o dado da pesquisa aponta, a flexibilidade e o balanço da vida social e de trabalho são os pontos principais. E esse é o benefício não dito. Então, tem muita gente na Europa que hoje em dia prefere, talvez, um salário menor, mas com maior flexibilidade. Uhum. Eu já vi, a nível pessoal, do meu network de pessoas que preferem ganhar menos e trabalhar 100% remoto do ganhar mais e ter que ir para o escritório todo dia. Então, eu acredito, eu pelo menos acredito, e eu estou falando com você do Brasil, estou aqui visitando a minha família por uma semana enquanto trabalhando para a Espanha, e eu acredito que o futuro híbrido é a grande tendência. E assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu Kim Piquet, diretor digital da Marco Agency, que compartilhou conosco as conclusões da pesquisa Global Marco 2025, que apontou a tendência do modelo de jornada de trabalho em 7 países, entre eles o nosso Brasil. Kim, muito obrigado pela sua presença neste Comunicação SA. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!